Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos em mais este momento de louvor e adoração. Hoje um momento muito especial, onde nós queremos celebrar os 508 anos da Reforma Luterana. No próximo dia 31, nós estaremos celebrando este dia tão especial, o dia em que o monge alemão, Dr. Martinho Lutero, afixou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. E a partir de lá, tudo mudou para a igreja que até então não falava do amor de Deus para as pessoas, não falava que a salvação se dava mediante a fé em Jesus Cristo. Então nós queremos celebrar este momento muito especial. Saudamos também o pessoal que nos assiste pelas nossas redes sociais. Hoje nós teremos esse dia especial. A mensagem será trazida pelo Philip Langner. Então vai trazer um aparato para nós assim, histórico, esse momento que nós tivemos, que mudou muita coisa. Então queremos dar início a esse nosso momento de louvor e adoração, cantando o primeiro hino, um abençoado culto para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados do Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor. Ele fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Ele perdoa as
que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração essas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa e inocente amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, vos pergunto, é esta a vossa sincera confissão que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo, se é, afirmai dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O introito para o dia de hoje é o Salmo 46. Convido a fazermos a leitura conforme segue. Deus é nosso refúgio e nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas, e os reinos são abalados. Deus troveja, e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. Deus, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras do mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso Está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como era
do Santo Evangelho. A leitura do Santo Evangelho para esse dia. Antes disso, quero convidar aqueles que podem, por gentileza, se colocar de pé, sinal de reverência, a leitura do Santo Evangelho, que está registrado no Evangelho conforme João, capítulo 8, versículos 31 a 36. Assim está escrito: então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Até aqui a leitura. Vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu
sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar-se, por gentileza. Convido a cantarmos o próximo hino em preparação à mensagem. Boa noite. Boa noite. Vai sem microfone mesmo? Todos conseguem me ouvir bem lá atrás? Então dá bom. Então melhor assim. A ideia então hoje tinha preparado um estudo, falar um pouco sobre a história da Reforma Protestante para os jovens, e o pastor me convidou então para fazer essa mesma palestrinha, vamos dizer assim, aqui nesse momento de culto. Então a ideia é trazer um pouco de conhecimento sobre como era o momento histórico do mundo na época da Reforma e o que desenrolou, o que aconteceu até chegar em Martinho Lutero e por que ele deu esse primeiro passo dessa reforma da igreja, né? Então, primeira coisa, o contexto histórico da Europa, né?
como é que era a vida das pessoas lá em 1500, no século XVI, né? Era bastante difícil, a grande maioria, para não dizer quase a totalidade das pessoas eram analfabetas, então não se tinha muito conhecimento, as pessoas não tinham acesso à leitura, não tinham acesso a livros, né? Não tinha nenhum acesso muito facilitado à escola, nem nada disso. Geralmente só famílias mais ricas ou famílias que davam mais valor, que já enxergavam algum valor em estudo, buscavam isso para os seus filhos ou para si mesmos, né? O conhecimento ele era muito centralizado em uma elite cultural e principalmente na igreja, né? A igreja tinha um domínio muito grande na sociedade. A sociedade era, no geral, focada na sobrevivência. Coloco isso como uma questão interessante aqui, porque a grande maioria da sociedade, no geral, era rural. Então, o povo, basicamente, se preocupava com aquilo que era necessário para sobreviver. Comida. Se a gente for olhar geograficamente, a gente está falando da Europa, um lugar onde no inverno neva. E a gente sabe que no frio nada se produz. Então, já existia, sempre existiu na Europa essa preocupação com a produção agrícola. Então, o pessoal era muito focado nisso. As cidades não eram tão grandes, apesar de elas já existirem, já existia uma organização urbana também, né? Essa parte aqui que eu anotei de transporte com barcos, a vela e carroças, puxados por animais, o que é importante para nós aqui é a questão do transporte, né? Então, animais eram o principal meio de trabalho pesado e transporte. E isso aqui traz para o segundo ponto a questão do saneamento básico, que era muito precário na época. Então, se a gente imaginar cidades, estradas, locais onde tudo precisava de cavalos e bois e tal, era uma montoeira de esterco sem fim por tudo. E num local onde não tinha tratamento de esgoto, não tinha nada disso, a saúde do povo, no geral, era precária. Numa época também que a gente está falando, não existia remédios, não existia antibiótico, não existia anestesia, não existia nada, não existia um conhecimento científico apurado da parte de medicina. Então, o povo basicamente vivia sempre com medo de morrer por qualquer coisa. Uma pequena infecção, um pequeno corte, uma doença qualquer, desinteria, vermes e assim por diante. Então, todas as situações médicas eram muito problemáticas, né? Então, as doenças eram sempre um problema muito grave. Então, era esse contexto que se vivia na Europa nessa época, né? Era tudo muito precário, o pessoal trabalhava muito pela sobrevivência, tinham que fazer no verão seus plantios e tal, e tinha que dar certo para eles poderem armazenar, para no inverno eles terem o que comer. Então, até por isso, se a gente for analisar um pouco essa cultura alemã de ter muita conserva, vem um pouco daqui. Porque no inverno, o que você consegue guardar com facilidade? Grãos, né? Milho, trigo e assim por diante. E outras coisas, se não tiver em conserva, você não vai ter para comer no inverno, né? E o contexto religioso na Europa? Então, só existia uma igreja cristã na época, que era a igreja católica, né? A palavra católica, inclusive, vem no sentido de universal, uma tradução mais livre, né? Então, era uma única igreja, só existia a igreja católica, né? E ela tinha também uma ligação com o governo muito grande, não diretamente, mas por ela ter o domínio sobre o povo. Então, as elites e tal queriam estar sempre próximas da igreja católica para manter o povo sempre dominado, sempre sob o seu domínio. Então, nesse contexto aí, político, entre aspas, também estava inserida a igreja, né? E ela também tinha grande influência sobre as autoridades, porque daí, assim como as autoridades puxavam o saco da igreja, a igreja podia fazer o que eles quisessem com as autoridades, né? Entre aspas, vamos colocar assim, né? A igreja tinha um grande capital econômico. Isso foi construído durante os anos, né? Até hoje, né? A igreja católica ainda tem um grande patrimônio, mas na época era muito evidente isso. Deixava-se muito
Depois a gente vai ver algumas fotos de catedrais e tal, então você imagina o povo que lutava pela sobrevivência com suas carroças e tal, e nesse sentido de vida aí. E aquelas igrejas monumentais sendo construídas lá, levando séculos para ficarem prontas, né? Aí a gente tem aqui também um ponto de caça às bruxas, né? A Inquisição acontecia muito durante essa época, então muitas coisas que aconteciam, né, contra a igreja, as pessoas às vezes ou se revoltavam, ou tentavam, ou desenvolviam algum conhecimento que a igreja não aprovava, a igreja ia lá e exterminava, vamos dizer assim, né, acabavam com essa questão. Questão de pregação, a igreja falava muito sobre condenação, né? E batia muito em cima dessa tecla, causando um medo nas pessoas. Então as pessoas acabavam indo à igreja ou mantendo a sua fé mais por medo e não pelo conhecimento da salvação que elas tinham em Jesus, né? As missas eram rezadas praticamente só em latim. Então, para um povo analfabeto que nem conseguia ler o alemão, que era a língua deles lá na Alemanha, né? E entra na igreja, o padre rezando em latim, o que eles iriam entender? Eles não entendiam nada, né? Então, era muito desconexo essa parte do ensino bíblico, do ensino religioso das pessoas de fato, né? E aqui a gente tem o ponto principal, que é a venda da salvação, as indulgências. Como é que se desenvolveu isso, né, durante a história? No século III, iniciou essa construção do que veio culminar com as indulgências, né, que seriam a questão da penitência, né? Então isso hoje ainda a gente vê na Igreja Católica, quem tem amigos católicos, né, sabe que tem a questão de confessar os pecados para o padre, e o padre passa alguma penitência. Reza 10 Pai Nossos, não sei se é exatamente assim, né, mas vai lá, faz alguma penitência, né? Reza 10 Pai Nossos, 15 Ave Maria, ou coisa assim, ou faz tal coisa e tal, para você, vamos dizer assim, equilibrar as contas, entre aspas, né? Então, você, claro, primeiramente se arrepende dos seus pecados, pede perdão, né? E aí você faz essa penitência para você, né, equilibrar as contas. Aí isso foi se desenvolvendo, essa venda de salvação foi se desenvolvendo com o tempo, até chegar no ponto de que você comprava a salvação. Então, você tinha que fazer essa penitência. Aí ela foi sendo desenvolvida com o passar do tempo. Então você faz lá uma ação social, você doa alguma coisa, enfim, faz alguma coisa nesse sentido e tal. E daí depois, você não quer fazer ação social, então você doa uma quantia de dinheiro para a igreja. E aí essa ideia foi crescendo cada vez mais, foi se deturpando essa questão, afastando a questão de que a gente é perdoado graças ao sacrifício de Jesus, e a gente não precisa fazer nada em troca, né? E isso continuou crescendo, essa ideia, e piorando, vamos dizer assim, até chegar ao ponto, no início do século XVI, que é onde surge a história de Martinho Lutero, nessa questão, de que inclusive era vendida essa salvação para quem já tinha morrido. Então, nesse ponto de pregação por medo, chegava para as pessoas e falava: o teu falecido pai lá, será que ele pagou todas as indulgências? Se ele pagou todas as penitências por todos os pecados dele? Se ele não pagou, ele está lá no purgatório, que é um inferno que tem o entendimento dos católicos, lá um local onde os mortos ficam esperando, né? Enfim, então ele está lá no purgatório e está lá esperando. Então vem aqui e paga as penitências dele, que daí o teu pai vai sair do purgatório, né? Um exemplo, né? E isso de fato aconteceu, e assim eles vendiam, até que chegou o ponto de que uma das frases dele, eu não sei de quem que é, mas está citada em uma das teses de Martinho Lutero, que é: assim que o tiritar de uma moeda cair, uma alma sai do purgatório. Então olha o ponto que chegou a venda da salvação.
Era tão descarado, tão aberto isso, né? Só que o povo, não, voltando ao ponto, não tinha acesso à instrução, não tinha acesso à Bíblia, não sabiam ler, as Bíblias eram todas em latim, né? Então, e aí a gente, aqui ó, as igrejas, né? Isso aqui século XII, estamos falando aí do ano 1100 mais ou menos. Vocês imaginem 1100, uma construção toda de pedra e... como é que chama isso aqui? Vitrais. Obrigado. Vitrais dessa magnitude, isso que demorava séculos para ser construído, literalmente séculos, né? Essa mesma igreja por dentro, né? Olha essa catedral aqui, do século XII ao século XV, então 3 séculos de construção, 300 anos. Então aqui a gente consegue visualizar a disparidade entre a vida do cidadão comum e o que a igreja estava representando. E não é essa a ideia, né? Essa aqui, eu acho ela linda. É triste saber que foi construída em cima dessas coisas, mas é maravilhoso. Isso aqui tem, se não me engano, 160 metros de altura, algo em torno disso. Também muitos séculos de construção, né? Enfim, essa inclusive foi terminada só depois da Reforma Protestante. Tá. Então, Martinho Lutero, né? Ele nasceu na Saxônia, que hoje é o território da Alemanha, né? Na época era Império Germânico. Ele estudou direito, ele estava estudando direito inicialmente. Então o pai dele, que se preocupava com essa questão de estudo, mandou ele muito cedo para a escola e para estudar direito. Aí num determinado momento do estudo dele, da vida dele, durante a faculdade, ele abandonou e virou um monge agostiniano. Monge agostiniano é uma das... agora me fugiu a palavra. Mas enfim, a gente tem várias linhagens, né? Tem os franciscanos, por exemplo, tem os agostinianos, que seguem alguns preceitos de acordo com aquele que fundou, né? Então, Santo Agostinho, por exemplo, tinha algumas diretrizes, né? Vocês vão viver em comunidade, vocês vão se preocupar com as pessoas, assim por diante. Então, era dessa linhagem que vinha então Martinho Lutero, né? Então ele entrou no mosteiro, virou monge agostiniano, estudou teologia, né? E dentro do mosteiro que ele começou a ver, lendo a Bíblia, ele começou a ver, poxa, tem coisa errada aqui. O que está escrito aqui, o que está sendo feito pela igreja, não está batendo. E aí ele começou, né? Como ele era professor também de teologia, ele estudava e ele tinha que passar isso para os alunos dele. Mas daí, então, o que a igreja ensinava como o que deveria ser passado e o que ele estava aprendendo para ensinar, não batia. E isso incomodava muito ele. Incomodou tanto ele que chegou ao ponto de ele ir lá e escrever o que a gente conhece hoje, as 95 teses, né, que ele pregou na porta da Catedral de Wittenberg, que eram o quê? Pontos que ele discordava e pontos que ele sugeria a mudança na igreja. Então, 95 pequenas teses, 2, 3 linhas ali, cada tese ele colocava, esse ponto não está certo. E a grande maioria das teses, dessas observações, era com relação à venda de indulgências, né? Que ele apontava versículos bíblicos lá, ó, na Bíblia está, que a gente é salvo pela graça, não é pela venda de indulgências, não precisa uma penitência para que o pecado seja perdoado, nem os que estão vivos, muito menos os que estão mortos, cara, né? E assim ele construiu esses 95 teses. 31 de outubro de 1517 isso aconteceu. Por isso que a gente tem essa data como a data da Reforma Protestante. Mas essa é a data que ele fez, que ele pregou essas teses, né? E aí se desenrolou na questão da reforma, né? A partir dessas 95 teses se desenrolou muitos acontecimentos, porque isso movimentou muito a igreja, né? Chacoalhou muito a igreja, né? Justamente nessa época teve a prensa de Wittenberg, que é, na verdade, uma impressora analógica, vamos dizer assim, né? Então, facilitava muito de você replicar
conteúdos e passar para as pessoas poderem ter acesso a ele, ler e tal, né? Até então, para você copiar alguma coisa, você tem que pegar, ler e escrever. Aí você faz uma cópia. Aí você pega uma outra página e faz mais uma cópia. Então é muito demorado. Essa prensa agilizou muito isso. Então, logo que ele fez essa publicação, né, dessas 95 teses, pregando ela na porta da catedral, logo isso foi replicado, foi impresso e foi distribuído. Então o chacoalho na igreja foi muito grande e muito rápido. E aí despertou um alerta. E aí foram para cima de Martinho Lutero. Interrogaram, queriam que ele, nesse tempo aqui, entre 1517 e 1521, isso aconteceu, né? Interrogaram ele, queriam que ele queimasse todos os livros que ele tinha publicado, todos os seus estudos, que ele negasse tudo aquilo que ele tinha dito e provocado, entre aspas, a igreja nesse tempo. Então eles queriam que ele renegasse tudo aquilo que ele estava fazendo, para que ele sobrevivesse, basicamente. Ele estava correndo risco de morte. E até que chegou o ponto que ele disse: se vocês me mostrarem na palavra onde eu estou errado, aí eu retiro tudo que eu disse. Mas se vocês não conseguirem, pela Bíblia, mostrarem que eu estou errado, então talvez eu tenha que pagar com a minha vida. Aí o que aconteceu? Excomungaram ele da igreja. Excomungar até parece que não é uma coisa muito séria, mas é uma coisa muito séria, principalmente na época. Isso aqui basicamente era dizer para a pessoa, dizer socialmente para a pessoa que ela tinha acabado de ser condenada ao inferno, porque não existia mais salvação para essa pessoa, porque não existia salvação fora da igreja, no entendimento da época, né? Então, se não tem salvação fora da igreja, essa pessoa foi excomungada da única igreja cristã existente na época, foi condenada ao inferno. Então, uma coisa muito séria a excomunhão dele, né? E aí, claro, depois da excomunhão dele, não acalmou as coisas. Aí, as coisas foram crescendo, foram tomando grandes proporções. Vieram outros seguindo o caminho de Martinho Lutero, que também entraram com as suas ideias e também ajudaram nesse processo, né? Mas que também depois seguiram outras linhagens de pensamento, por exemplo, os calvinistas, né? Exatamente na mesma época aqui. Então, Martinho Lutero deu o primeiro pontapé e outros foram com ele. Então, mas enfim, e aí a partir desse acontecimento, então, dessa reforma, né, dessa divisão entre a igreja, aí Martinho Lutero continuou trabalhando naquilo que ele julgava extremamente importante, que era levar o acesso da Bíblia às pessoas, através do conhecimento, e trazê-la de uma forma que pudesse atingir mais pessoas, que mais pessoas conseguissem ler ela, né? Aí ele traduziu a Bíblia para o alemão, o Novo Testamento inicialmente, depois toda a Bíblia, né? E com a prensa de Wittenberg, novamente, então daí a Bíblia traduzida pôde ser impressa e distribuída para as pessoas, distribuída, vendida e tal. Na época ainda era muito caro, pois era um processo manual ainda, mas enfim, já começou aqui essa situação. E ok, e agora falando da parte bíblica da coisa, né? Então aqui a gente falou de todo o contexto histórico dos acontecimentos. E qual foi o embasamento, né, de Lutero, e que hoje continua sendo ainda a nossa base da doutrina luterana? Somente fé, somente graça e somente escritura. Né? Então, somente fé. 3 versículos bíblicos aqui para exemplificar, né? Romanos 1,17. No que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Isso era muito claro, né, na Bíblia. Isso é um dos pontos que fez a gente refletir, né, e pensar. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esses são 2 versículos também muito fortes nessa questão da reforma, né, nessa ideia da reforma. Gálatas 2,16.
Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Então, aqui também já cai fora a questão das indulgências, né? Com esses 3 versículos aqui a gente já derruba essa necessidade de penitência, indulgência e etc. Somente graça, de novo Efésios 2, 8 e 9, né? Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E Tito 3, 5. Ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E somente a Escritura, então, o terceiro ponto aqui. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Daqui também a gente tira do catecismo menor, né, pastor? Que a Escritura, a norma, as leis são usadas como norma, freio e espelho, né? Então, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Atos 17, 11. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. Em Marcos 7, capítulo 7, versículos 8 e 9, aqui é Jesus repreendendo os fariseus por colocarem tradições acima da palavra. Isso aqui a Igreja Católica fazia muito também. Aliás, até hoje ainda existe isso, né? Mas não cabe comentários, mas na época, falando da época, então, muito tradicionalista, tradições, coisas criadas, né, além da Bíblia e colocadas como obrigatoriedade, enfim. E aqui é justamente Jesus repreendendo isso, né? Repreendendo essas tradições acima da palavra. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Então, importante isso aqui. E aí vem a nossa rosa de Lutero, que a gente usa muito, né? Tanto na igreja, e principalmente nessa época, né? Na questão da reforma, explicando um pouquinho o que ela significa, né? Pois ela tem significado, não é só um mito, né? Então a cruz no centro simboliza a morte de Cristo que nos trouxe salvação. O coração simboliza a fé verdadeira no Salvador crucificado. A rosa branca simboliza a pureza, a alegria e a paz que o cristão experimenta com a fé em Cristo. O fundo azul representa o céu e a esperança da vida eterna. E o anel dourado simboliza a eternidade e o valor infinito da salvação. Então é um significado muito bonito, né, para nós luteranos. E acho que assim então tenho concluído o meu pequeno estudo sobre a reforma protestante. E obrigado, pastor, né, novamente pelo convite, e obrigado também, Jesus, pela oportunidade de estar aqui. Né? Eu agradeço a oportunidade. Esse é o momento em que queremos trazer as nossas ofertas de gratidão até o altar do Senhor, lembrando que as nossas ofertas, elas são a demonstração da nossa fé, na fé do nosso Deus que nos provê tudo, Deus que nos abençoa, o Deus que nos dá tudo aquilo que somos e que Deus vem de Deus. E através das nossas ofertas, nós conseguimos manter o trabalho da pregação em nosso meio. Por isso queremos, enquanto cantarmos o próximo hino, trazer as nossas ofertas de gratidão até o altar do Senhor.
Depois de muito tempo de trevas e de opressão espiritual, libertaste a tua igreja através da reforma. Queremos agradecer pelas testemunhas fiéis, por meio das quais restauraste o Evangelho de Cristo para a humanidade. Agradecemos porque permitiste que ainda hoje brilhe a luz do Evangelho, assim que conhecemos a Jesus Cristo, nosso único mediador, e podemos te adorar em espírito e em verdade, livres do peso das leis humanas. Pedimos que defendas a tua igreja do ataque de todos os seus inimigos. Não permitas que sejamos absorvidos ou contaminados pelas tentações do mundo, nem nos deixes ficar sem a tua palavra. Dá a todos nós amor, as verdades eternas, e não permitas que usemos mal a liberdade que temos em Cristo. Concede-nos paz e bom governo. Permite que a verdade, a justiça e a liberdade reinem em todo o mundo. Tenha misericórdia dos enfermos e enlutados. Abençoa-nos em nosso trabalho. Acima de tudo, pedimos, dá-nos rica medida do teu Santo Espírito, para sermos fiéis a ti e à tua palavra, preservando-nos como tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós também pedimos e agradecemos. Amém. O Senhor seja convosco. E com teu espírito. Levantai os vossos corações. Levantemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, cantando. Hosanna,
nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Podem sentar-se, por gentileza. Dado e derramado em favor de vós para o perdão dos pecados. Na Santa Ceia do Senhor recebemos o verdadeiro sangue, o verdadeiro corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com o pão e com o vinho. E neste momento recebemos perdão para os nossos pecados e fortalecimento para a nossa fé. Podem vir, porque tudo já está preparado. Filho de Davi.
refúgio e fortaleza, Deus sempre existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá, em eterna salvação chorará. Deus conosco estás, está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco estás, está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Bem-vindos a ser o Senhor. Nosso Senhor, foi dado a todos, para o perdão de pecados. Do mesmo modo, também tenham isto, é o verdadeiro sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sangue que foi derramado na morte da cruz, o sangue que pagou o preço do nosso resgate para nos dar o perdão dos pecados. Que o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fortaleça a sua fé e a preserve para a eternidade com paz e o Senhor os acompanhe sempre. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós rendemos
resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Convido a cantarmos o próximo hino para concluirmos este nosso momento de louvor e adoração. E assim concluímos este nosso culto especial em comemoração aos 508 anos da Reforma Luterana. Nos despedimos e a você que está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, que se quiser alguma informação sobre a nossa igreja ou quiser conversar um pouco conosco, não deixe de entrar em contato. Fique na paz de Jesus.